Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos hoje dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias. Você está passando aqui pela primeira vez? Então te explico. Este canal, ele tem algumas leituras bíblicas gravadas em suas playlists e você está convidado para ler a Bíblia conosco. Nunca leu a Bíblia? Olha só, temos possibilidade de ler a Bíblia em 100 dias ou no tempo que você desejar. Acesse aí as playlists do canal e vamos juntos ler a Bíblia Sagrada sempre. Compartilhe, se inscreva aqui e será uma grande bênção. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos lermos a Tua santa e poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos e praticarmos tudo o que lemos. Em nome de Jesus, amém. Jeremias capítulo 7 diz assim: O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A mensagem era esta: mude de vida, mudem a sua maneira de agir. Eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. Parem de adorar outros deuses. Por isso vai acabar com vocês. E se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando nas palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: Nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu, eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Eu sou o Senhor quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e veja o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel. E por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados que falei. Eu os avisei muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com os seus antepassados, o povo do Reino do Norte. Deus diz: Jeremias, não ore por este povo, não peça, nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo, as mulheres assam os bolos para ofertas a deuses, que é a chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como ofertas a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, até sobre as árvores e as plantações, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar.
alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importo que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício, mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivesse sempre comigo, como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles, mas eles não deram atenção nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos e os profetas a vocês, mas vocês não deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles não são um povo que você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem fala mais nisso. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém, corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram teus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que nesse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de vale de Ben-Hinom, mas de vale da matança. Vão sepultar gente em Tofete, por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria, de felicidade, e com os barulhos das festas de casamento, tanto na cidade de Judá como nas ruas de Jerusalém. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo serão tirados da sepultura os ossos dos reis, das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas, moradores de Jerusalém. E sou eu, o Senhor, quem está falando. Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais daquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco todos os que sobrarem dessa raça, a gente ruim e que estiveram morando nos lugares por onde eu os espalhar, vão querer morrer em vez de continuar vivendo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram nos seus erros e não querem voltar a mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da maldade. Ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo o seu próprio caminho,
como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças, andorinhas sabem quando é o tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é o tempo de voltar, mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhes dei. Como é que vocês têm coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso darei as mulheres deles para outros homens e as suas terras para novos donos, porque todos os importantes e humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente, até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam do ferimento do meu povo como se fosse coisa sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficam envergonhados por terem feito coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o lavrador ajunta as suas colheitas, mas eles são como a parreira sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos num templo de descanso, mas não veio, não, mas o que veio foi terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo os seus cabelos, os seus cavalos bufando, quando os cavalos deles rencham e a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor. Estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido, porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédios em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Jeremias capítulo 9. Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água, e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite. A minha gente foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. E então estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra
é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo. Ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os amigos, todos eles enganam seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinam a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado, fazem uma violência atrás da outra, tape- tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como faz com metal. Eu farei passar por uma prova. O meu povo fez mal. O que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como flecha envenenada. A sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma noção como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, diz: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado. As aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Disse Deus: vou fazer Jerusalém ficar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos. As cidades de Judá se transformaram num deserto, onde ninguém mora. Eu perguntei: ó Senhor Deus, porque a nossa terra está em ruínas, porque está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela. Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém para que essas pessoas possam explicar aos outros? E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhes dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos, adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora escutem o que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vou dizer: darei ao meu povo plantas amargas para comer e águas envenenadas para beber. Espalharei o meu povo pelo meio das nações que nem eles, nem os seus antepassados sabiam que existia. Mandarei exército contra o meu povo até que seja completamente destruído. O Senhor Todo-Poderoso disse: atenção, chamem mulheres que são pagãs para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse: que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando, dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados, as nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse, deem atenção às suas palavras, ensine suas filhas a chorar, ensine suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, acabou com as nossas crianças e acabou com as nossas crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão, serão como estercos espalhados nos campos, como espigas cortadas e caídas nas mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus mandou dizer. O Senhor diz: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, o Deus, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda:
está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe, e todos os que vivem no deserto e costumam a cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não tem guardado a aliança que fizeram comigo. Jeremias capítulo 10. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore da floresta e um artista usa uma ferramenta e faz um ídolo. Então o enfeitam de prata e de ouro e firmam com pregos para que não caiam aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal, não podem fazer bem. O Senhor Deus não há ninguém igual a ti. Tu és grande, o teu nome é poderoso, quem não te respeitará? O Rei de todas as nações, tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeiras podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folhados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artista. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme e as nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações e aos deuses que não fizeram a terra e o céu, serão destruídos, eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus faz a terra com a sua sabedoria. Ele criou o mundo com a sua inteligência e estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva, manda os ventos sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada, são uma tapiação, serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas, escolheu Israel para ser o seu povo, e o seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Moradores de Jerusalém, a cidade que está cercada pelos inimigos, peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos, as nossas feridas não querem sarar, e nós pegávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar a nossa barraca de novo. E não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram. O nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícia. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos.
Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. O Senhor, ó Senhor, corrige o nosso povo, mas não seja duro demais. Não nos castigue quando estiveres irado, porque aí acabarias com a vida da nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Jeremias capítulo 11. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei todas as pessoas que não obedecem às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando tirei do Egito a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecessem e fizessem tudo o que eu mandar, você será o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa que lhes dar a terra boa, rica, que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá pelas ruas de Jerusalém e anuncia-lhe esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras. Tenho continuado a avisar o povo até hoje, mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mal, como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu o castiguei com todos os castigos que está escrito na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão revoltados contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados de seus antepassados e não quiseram fazer o que eu havia mandado. Andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso, eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles. Eles não escaparão, e quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses que vivem oferecendo sacrifício, mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quanto as suas cidades para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal. Aos moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quanto as suas cidades. Jeremias, não orem a mim por este povo, nem peça nada em favor deles. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessa e oferecendo sacrifício de animais? Será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de beleza, de belas azeitonas, mas agora, como um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando como desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esses desastres, porque fizeram o mal, me provocaram, oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tu és um juiz justo.
Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se eu continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: Eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Jeremias capítulo 12. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça, porque os maus ficam ricos, porque os desonestos conseguem sucesso. Tu os plantas e as suas riquezas se firmam, eles crescem e produzem frutos, vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu vês que estou fazendo, sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta esta gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que está fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você cansa apostando corrida com os homens, como é que pode correr mais do que cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas suas costas. Não confie neles, ainda que venham a con... ainda venha com conversa de amigo. O Senhor Deus disse: Abandonei o meu povo, rejeitei a nação que escolhi, entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O povo que escolhi virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritam contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham, tomam parte da festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uva, pisam os meus campos e fizeram da minha lida uma terra, um deserto. Linda terra, um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Todos os mortos no deserto apareceram apareceram homens para assaltar os outros, e eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos, trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse: Agora vou falar sobre os vinhos maus de Israel. Que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor Deus vivo, assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pela raiz e os destruirei completamente. Qualquer nação que não quiser obedecer, eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 13.
o Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, e isto é, um calção novo, e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo e lhe disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá, o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso vão ficar com essa roupa que não presta mais nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse perto de mim. Eu queria que eles fossem meu povo para darem louvor e a glória ao meu nome, mas eles não quiseram obedecer. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo. Toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda a jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher o vinho do povo desta terra, até que todos fiquem bêbados. Os reis que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém, e então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão, e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele transformará em profundas escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho, chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas cairão das suas cabeças. A cidade da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país. Olhe o povo de Jerusalém. Os inimigos vêm vindo do norte, onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas. Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados em cima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como uma mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que está acontecendo isso comigo? Como se arrancassem as minhas roupas? Porque abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento no deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês.
é isto que vão receber, que vocês se esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua. Assim vocês vão atrás dos deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado, mas quando é que vocês vão se purificar? Jeremias capítulo 14. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca: povo de Judá está de luto, chorando, as suas cidades estão morrendo, o povo está abatido, jogado no chão, Jerusalém grita pedindo socorro, os ricos mandam os empregados buscar água, eles vão até os poços, porém não encontram água, e voltam com os potes vazios, eles cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veredas abandonam as suas crias. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não acham capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e, com falta de ar, respiram como os lobos. Eles não enxergam bem e por falta de paz. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajude como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Porque é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa de noite? Porque é que tens de ser como um homem apanhando de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros, mas tu, ó Senhor, estás entre nós. Nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso estou satisfeito com eles. Eu livrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não peça para ajudar esse povo, mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não aceitarei, mesmo que ofereçam animais em sacrifícios e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio da fome e doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que a nossa terra só haverá paz, mas o Senhor respondeu: estes profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram estas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogadas nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-las. Isso acontecerá com todos eles, as suas esposas, os seus filhos e suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer: que os meus olhos derramem lágrimas de noite, que nunca pare de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está grandemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos mortos, dos homens mortos na guerra.
Quando entro na cidade, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas, os sacerdotes continuam seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. O Senhor Deus será que rejeitastes completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Porque nos feriste tanto que não podemos ser curados. Nós esperamos a paz, mas nada de bom acontece. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi terror. Ó Senhor, confessamos os nossos pecados e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra da tua promessa e não nos despreza. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu povo glorioso. Lembra da aliança que fizeram com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Posemos a nossa esperança em ti, ó Senhor nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor Deus me disse, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isso. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns condenados a morrer de fome, assim será. Outros condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer essas coisas, ou essas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra. Os cães arrastarão os seus corpos, as aves comerão e os animais selvagens devorarão as sombras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus disse: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar por que vocês estão passando? Vocês me rejeitaram, viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ah, em todas as cidades desta terra, eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-los da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade, fiz as mães deles sofrerem. De repente, fiz cair sobre eles aflições de terror. A mãe dele perdeu os seus 7 filhos, desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite, ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse: como é dura a minha vida, porque a minha mãe não me porque a minha mãe me pôs no mundo, eu tenho que discutir e brigar com toda essa gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, se eu não te pedi em favor dos meus inimigos, quando eu estava passando dificuldades e aflição, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como fogo que ficará sempre queimando.
Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabe. Lembra de mim e ajude-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembre que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu e por isso as palavras enchem o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas por causa do trabalho pesado que me deste. Fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar, porque elas não saram. Será que não posso confiar em ti? Por que és que um riacho se seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 16. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case, nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco e serão mortos na guerra, ou estarão morrendo de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tem gente chorando. Não fique triste nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei penas deles. Eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa que consola pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente, nem coma, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou dizendo: vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamentos. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar: por que foi que resolvi castigá-los? Tanto assim, eles vão perguntar: de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não me obedeceram os meus ensinamentos, mas vocês fizeram pior do que os antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês, nem os seus antepassados conhecem. Ali vocês adorarão outros deuses de dia e de noite, pois eu não serei bondoso para vocês. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel, mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e
de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: mandarei vir pescadores para pescar essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para caçarem todas as montanhas, lugares altos, até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim. Os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro a sua maldade pelo pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dá forças, tu me ajudas, me honra na hora do sofrimento. Dos fins da terra as nações irão a ti e dirão: nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor diz: por isso farei com que eles conheçam a minha força, o meu poder, em vez de para sempre. De uma vez conheço a minha força, o meu poder, uma vez para sempre. Eles saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 17. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito como ferro pontudo, está gravado como uma ponta de diamante no seu coração, nos cantos dos seus altares, e os seus filhos lembram dos altares e dos seus postes que foram levados para a deusa Assera, perto das árvores verdes, dos altos dos morros, das montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros, por causa dos pecados que vocês cometeram. Em toda esta terra vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que queima para sempre. O Senhor diz: amaldiçoarei aquele que se afasta de mim e confia nos outros, que confia na força dos seres humanos. Ele é como a planta no deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce nada. Nada de bom acontece com ele, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, espalha suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, e ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a árvore que choca ovos, que não botou. Durante a sua vida, ele perde a sua riqueza e no fim não passa de tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio ele está num alto monte. O Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonaram serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. O Senhor, ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem:
Onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas o Senhor, eu nunca pedi que fizesse a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso. Tu sabes que eu disse: não seja para mim um motivo de terror. Tu és para mim o lugar seguro, o dia da, no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vai, fique no portão do povo, por onde os reis da cidade entram e saem da cidade. Depois vá todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem a minha palavra, e diga isso aos reis, todo o povo de Judá, todos os moradores de Jerusalém, que entrem por esses portões. Digam que eles querem continuar a viver. Não carreguem nenhuma carga no sábado, que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado no dia sagrado, conforme mandei os seus antepassados. Eles não ouviram, nem deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer, nem aprender. Digam a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões da cidade. Diga que guardem o sábado como no dia sagrado. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, sim, os seus reis e príncipes estarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montões de cavalos, junto com os povos de Judá e de Jerusalém, e da cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém, e também dos territórios de Benjamim, das planícies, das montanhas da região sul. Eles trarão o meu templo de ofertas e a serem queimadas, sacrifícios de ofertas de cereais, incensos de ofertas de gratidão, mas não me obedecer, se não guardarem o sábado como no dia sagrado, se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões das cidades, então eu porei fogo nesses portões, o fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-los. Jeremias capítulo 18. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem postes de barro, e lá eu lhes darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei um olheiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. E quando o pote do oleiro estava fazendo, não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu posso fazer com que o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Eu sou o Senhor quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino, mas essa nação e esse reino mas se essa nação e esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-lo. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos, todos nós, vamos agir de acordo com a teimosia, a maldade do nosso coração. Portanto, eu, o Senhor, digo: pergunte todas as coisas, se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa terrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas do Monte Líbano,
Por acaso secam as suas águas frias que correm montanhas abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos no caminho em que deviam andar. Eles tropeçam, não seguem o caminho dos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fazem desta terra como coisa horrorosa e será desprezada para sempre. Todos os que passam ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos como um pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não ajudarei quando a desgraça chegar. Aí o meu povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes que nos ensina, sábios que nos dá para nos dar conselhos e profetas para anunciar as mensagens de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escute os meus inimigos, o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que eu fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizeste nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Senhor, deixa que os filhos dele morram de fome e que sejam mortos na guerra, que as mulheres percam seus maridos e os filhos, e os homens morram de doença, e os moços sejam mortos na guerra. Mande que uma quadrilha ataque de surpresa e as suas casas, e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos e fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado, jogue-os no chão derrotados, trate-os assim enquanto estás irado. Jeremias capítulo 19. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos, e fosse no vale de Ben-Hinom, na entrada do portão dos Cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta, a mensagem que ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte: reis de Judá, povo de Jerusalém, escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou, profanou este lugar, queimou aqui incenso a outros deuses, mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com sangue e passou de pessoas inocentes e construiu altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para fazer isso, não falei disso nunca e nunca pensei nisso. Porque isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Hinom, e sim Vale da Matança. Neste lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e feras. Destruirei esta cidade de modo tão horrível que cada um que passar ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas, devorará seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo, e mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote
ele não pode mais ser consertado. Quando se quebra um pote, como se quebra um pote, e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade, e os seus mortos terão de ser sepultados, até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-lo. Tratarei esta cidade e os seus moradores assim, farei com que ela fique como o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão muito imundas como o vale de Tofete, mas ficarão imundas todas as casas que queimam incenso no terraço para adorar as estrelas, onde derramam bebidas e ofertas a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor Deus havia mandado. Anunciei a mensagem, fui ao pátio do templo, fiquei de pé e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo, por isso farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povos vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias capítulo 20. Passur, filho de Imer, da cidade-chefe dos serviços do templo, ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado, preso em correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Passur me soltou das correntes, eu disse: O Senhor me mandou. O Senhor mudou o seu nome de Passur para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse: Passur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles. E você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros do rei de Judá. Carregarão tudo para a Babilônia, e você, Passur, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Ó Senhor Deus, tu me enganastes e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominas. Todo zomba de mim, caçoando. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. Ó Senhor, eles me desprezam, zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor, não falarei mais o seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la, não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e acusem Jeremias, vão derrubá-lo, vão denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova. Pois sabes que está nossa mente, pois sabes que está na nossa mente o nosso coração. Deixe que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem ao Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci
esqueçam o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que se alegrou, o homem que se alegrou, o meu pai, quando lhe deu esta notícia. O menino, menino, você tem um filho, que este homem seja como cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó, que ele ouça os gemidos da dor da manhã e os gritos da batalha que ao meio-dia, porque não me matou antes de eu nascer, pois assim na barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido. Porque nasci, será que foi só para tristeza e dor acabar a minha vida na desgraça? Ou Jeremias capítulo 21. O rei Zedequias de Judá mandou que Passur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, e me fizesse o seguinte pedido: Jeremias, peça a Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo e eu disse que levasse Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel: quem vai bater em retirada são os soldados de Zedequias. Está pondo que os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia. O seu exército está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva, com o meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo o que tem vida, tanto pessoas como animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias e os seus oficiais e outras pessoas que não morrerem na causa da guerra e de fome e de doença, todos que eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-lo. Ele não terá dó nem piedade, nem deles. Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Que fiquem nesta cidade, quem ficar nessa cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios, que estão cercando a cidade, então não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com a vida, pois eu resolvi não proteger esta cidade, sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia e ele queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias, protejam os explorados, aqueles que estão sendo explorados, senão as maldades de vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você que está num lugar bem alto acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto, mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la, mas eu, o Senhor, castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio, e tudo o que estiver em volta também será queimado. Eu, o Senhor, estou falando. Glória a Deus por esta leitura. Querido Deus, obrigado por este momento maravilhoso, pela vida dos teus filhos que têm acompanhado esta leitura. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.